Olá, meu nome é Moisés Andarini Sembaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa aqui é a aula do capítulo 5 do Networking Essentials, fornecendo serviços de rede. Vamos ver os objetivos desse capítulo. Explicar como os clientes acessam os serviços de internet. Explicar como os protocolos da camada de transporte dão respaldo a comunicações de rede. Ou seja, no capítulo anterior, capítulo 4, a gente viu a camada de rede. Agora a gente vai ver a camada de transporte. O que mais? Explicar a função das aplicações cliente-servidor. Vamos ver camada de aplicação também, né? Que é mais comum na internet de acontecer. Tá certo? Vamos lá. Relação entre clientes e servidores, né? Na verdade, uma rede de computadores ela pode ser de dois tipos: cliente-servidor ou ponto a ponto. Mas nesses dois tipos, sempre a gente vai ter, numa determinada comunicação, uma máquina que serve de cliente e outra que serve de servidor. Tá? Por exemplo, quando você faz o download de um arquivo da internet, nesse momento, o seu computador ele é cliente. E o servidor que está te fornecendo esse arquivo é o servidor. Certo? Quando você manda um arquivo para a impressora pela rede, a impressora é um servidor de impressão e a sua máquina é um cliente de impressão, né? E assim vai. Quando você acessa uma página na internet, você tem o seu computador como sendo um cliente, o navegador web é um cliente e o servidor web é que está te dando essa página, né? O download que a gente havia falado, o cliente de e-mail, né? Quando você acessa o seu e-mail, é porque tem um servidor de e-mail para te servir. Tá certo? Então essa é a estrutura cliente-servidor. E mesmo numa rede ponto a ponto, eu tenho também essa lógica. Só que qual a diferença da rede ponto a ponto para a rede cliente-servidor? No caso da rede cliente-servidor, existem máquinas dedicadas ao trabalho de servidor. Enquanto que numa rede ponto a ponto, cada máquina ora é cliente, ora é servidor. Tá? Então se você está numa rede ponto a ponto, você pode, por exemplo, pegar um arquivo de outra máquina. Nesse momento, a outra máquina é servidor e você é cliente. Se, ao contrário, a outra máquina pega um arquivo da sua máquina, neste momento a sua máquina é servidor e a outra máquina é cliente. Tá? É assim que funcionam as coisas em rede. Tá? Especificamente, quando você quer uma página de um servidor web, o que acontece? Vamos observar essa animação aqui. Eu preciso de uma página na web no endereço 9268.101.5. Esse pacote, solicitando a página, chega até o servidor. O servidor vai responder com a página, né? E a página vai aparecer na sua tela. Certo? Simples assim, né? Essas são as comunicações. Então existem duas coisas. Por que ele deu esse exemplo? Existem duas coisas importantes. A primeira coisa é a comunicação de controle. Ou seja, existe um pedido da página, isso o cliente não vai ver na tela dele, que normalmente é por meio do comando GET. Né? E o servidor web ele pode ainda fazer algumas comunicações com a sua máquina, né? Até que ele envie a página. A página é o dado que o usuário vê. Certo? Então, a comunicação de controle e a comunicação de dados podem acontecer em momentos diferentes. Né? Isso acontece com vários protocolos. Né? Então, o protocolo que está sendo usado, no caso da exibição de uma página, é o protocolo HTTP. Né? Esse protocolo HTTP é que faz essas conversas, regula essas conversas de vou pegar uma página, vou te entregar uma página, um pedaço da página, etc. E tal, né? Aqui a gente tem o endereço. Nesse caso, a primeira parte do endereço é o domínio, e aqui são as subpastas, né? E aqui
o arquivo mesmo que você está buscando lá. Tá? Existem alguns serviços comuns da internet. Tá? O que são os serviços? São aquilo que os servidores fornecem. Né? Servidor de DNS, servidor de SSH, servidor de e-mail, DHCP, que nós já vimos no capítulo anterior, servidor web, servidor FTP, cada um com a sua função. Depois vocês dão uma lida aqui embaixo em cada uma dessas funções, de cada um desses servidores. Né? Todos esses são serviços que podem vir ou numa rede local, do jeito que está aqui, ó, tá vendo? Um switchzinho, né? Ou pela internet, tanto faz. Né? Ele vem pela rede. A internet é uma rede, né? Uma atividadezinha, importante fazer. Um packet tracer, que também é legal fazer. Né? Bom, os protocolos, né? Os protocolos, cada um em sua camada. Né? O que é um protocolo? Relembrando, o protocolo é um conjunto de regras que rege uma determinada comunicação. Tá certo? Então você tem aqui, por exemplo, quando você pede uma página web, a gente tem vários protocolos atuando simultaneamente em diferentes camadas. Por exemplo, o HTTP é um protocolo que vai atuar na camada de aplicação. É ele que vai regular o formato da página, como é que eu pego a página e etc. Tá? O TCP já fica numa camada mais abaixo, já fica na camada de transporte. Tá? O TCP é que vai reger o fluxo de informações entre cliente e servidor, entre as duas máquinas. E o protocolo IP desceu mais uma camada, camada 3, camada de rede, é aquele que vai identificar, que vai dar o endereço das máquinas na rede e vai cuidar também do roteamento. Tá? Então, cada um na sua camada, fazendo com que as coisas funcionem direitinho. Tá? Então, isso aqui é interessante saber disso, né? Que a gente tem várias camadas atuando independentemente, cada um ao mesmo tempo, cada uma com seu protocolo. Com relação aos protocolos de camada 4, tá? Ou seja, de camada de transporte, a gente tem basicamente dois que a gente vai estudar, que é o TCP e o UDP, tá certo? O TCP e o UDP atuam justamente na camada de transporte. Eu posso usar um e posso usar outro. Quando usar um e quando usar outro, né? Quais são as características principais de cada um deles? O TCP ele é mais lento, em compensação ele é mais seguro. É seguro da seguinte forma, eu tenho certeza que as informações vão chegar no seu destino. Tá? O UDP não se preocupa em garantir a entrega da informação. Por outro lado, ele é muito mais veloz. Tá? Então, se eu vou acessar minha conta bancária, quero fazer uma transação, ou quero ler meu e-mail, eu vou usar o TCP, porque eu preciso das coisas bem com a certeza da entrega. Se eu vou assistir um vídeo ou falar num telefone VoIP, eu vou usar o UDP, que eu preciso de velocidade. Se cortar um pedacinho, não tem problema, mesmo assim eu vou entender. Tá certo? Basicamente, a diferença entre esses dois protocolos de camada 4. Tá? O TCP, como a gente falou, ele garante a entrega confiável, né, dos segmentos. Como é que ele garante isso? É uma coisa muito interessante. Vamos dar uma olhada. Né? Estou enviando esse arquivo por FTP. Tá? Então o TCP vai confirmar o recebimento. Veja bem. Eu vou enviar lá 3 segmentozinhos. O servidor recebeu esses 3. O que ele vai responder? Né? Ele vai responder que recebeu. Né? E daí, aí sim, essa máquina vai mandar os próximos 3 com a certeza que os primeiros 3 já foram recebidos. Vamos lá. Vai mandar o próximo grupo de segmentos. Tá? Se por acaso este servidor não receber, ele simplesmente não vai responder. E ao não responder, depois de um certo tempo,
a máquina vai concluir que esses segmentos foram perdidos. A partir daí, vai enviar o quê? Vai enviar novamente os 3 segmentos que haviam sido perdidos. Tá? Até que esta máquina receba e responda que recebeu. Então, ele vai mandando, ele controla o fluxo, ele manda um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, chegando aqui, responde com uma confirmação. Quando não recebe a confirmação, ele pega e envia novamente. Tá? Somente quando ele recebe a confirmação é que ele vai partir para a próxima parte da mensagem. Tá certo? Então, assim, é garantido o quê? É garantido que o servidor recebe todas as partes da mensagem. Tá certo? Então é assim que o TCP faz. O UDP não faz assim, não. O UDP não tem nada disso. Repara, tudo isso toma tempo. É por isso que o TCP é lento. Né? Para essas garantias todas, toma tempo. Ó, vai falar do UDP agora. O UDP, existe uma transmissão e uma recepção. Não existe garantia de entrega, nada disso. Quando é que se usa o UDP? Para essas comunicações que eu falei para vocês, VoIP, vídeo e etc. E também para uma rede local altamente confiável. Por exemplo, se eu faço uma solicitação de DNS para um servidor local, eu posso fazer em UDP. Porque se a rede é altamente confiável, a probabilidade de ter perdido algum pedaço dele é pequena. Então vou aproveitar a velocidade. Tá? O protocolo DNS é um protocolo que funciona tanto em TCP quanto em UDP. Tá? O protocolo DNS é um protocolo de aplicação. Então, quando chegar mais baixo, na camada de transporte, o programador pode optar por mandar isso por TCP ou UDP. Tá? Normalmente, as solicitações de DNS que vão via internet vão por TCP. Em rede local, vão por UDP. Aqui estão um exercíciozinho sobre isso que a gente acabou de falar agora. Bom, mais sobre camada de transporte. Bom, a camada de transporte, além de garantir a entrega, no caso do TCP, né, tanto o UDP quanto o TCP trabalham com portas. Tá? O que são as portas? É uma espécie de endereço. Tá? É uma espécie de endereço que é dado a cada aplicativo. Tá? Então existe aí uma relação com a camada de aplicação. Certo? Por exemplo, o HTTP trabalha na porta 80. Então toda vez que é preciso acessar um servidor web, um servidor de páginas web, eu vou mandar o meu segmento endereçado para a porta 80 daquele servidor. Tá? Por que isso, gente? Porque um servidor ele pode ter mais de um serviço. Tá certo? E cada um desses serviços vai ter um endereço de porta. Por exemplo, se o servidor, além de HTTP, servir também e-mail, né, entrega de e-mail por SMTP, a porta a ser usada é a porta 25. Tá? Se ele for um servidor DNS, a porta vai ser 53. Tá? Agora é importante o seguinte, quando a gente está no cliente, o cliente usa umas portas não bem definidas, umas portas altas. 2.000 alguma coisa, 23.000 alguma coisa, tá certo? São portas altas que o cliente usa. Apenas os servidores é que tem portas bem definidas. Tá? E também a gente tem assim como os endereços da web, os endereços IP, tem um lugar central que distribui essas portas, tem o ICANN, que regulamenta cada porta com cada um desses serviços. Tá? As portas podem variar de 1 a 65.535, tá? Sendo que essas portas conhecidas, 80, 25, etc., ficam nesse intervalo aqui, ó, de 1.000 a 1.023. São serviços antigos, já bem conhecidos, que têm as suas portas registradas. Né? Já as portas que podem ser registradas vão de 1.024 a 49.151. Então, digamos que você seja um programador, você construiu um jogo e quer registrar uma porta TCP para esse jogo. Você pode, só chegar lá no ICANN e pedir, tá certo?
E as portas privadas são aquelas que são do cliente. São portas dinâmicas, que vai de 49 a 65 mil. Então, quando uma solicitação sai do cliente, ele sai com uma porta de origem. Essa porta de origem é uma porta alta dessa. Tem uma porta de destino, que é uma porta bem conhecida, geralmente, né? Mas a porta de origem é uma porta alta, a porta do cliente. Tá certo? Para que tem uma porta de origem? Para, na volta, retornar para essa porta. Tá certo? Por exemplo, se eu abro mais 2 guias aqui no meu navegador, cada uma dessas guias vai ter uma porta de origem diferente. Tá certo? Quando isso aqui manda uma solicitação para um determinado servidor, vem a resposta e chega para essa porta dessa aba. Tá? Já essa aba tem outra porta, porque pode ter uma outra comunicação com outro servidor. Tá? Ambos os servidores, nesses 2 casos, podem ser porta 80. Mas, na hora de receber, cada um vai para uma aba diferente. Tá certo? Qual a diferença? Pode ter a mesma porta no destino? Pode, porque são endereços IPs diferentes. Tá? Aliás, a composição entre o endereço IP e a porta a gente chama de socket, tá? Ou socket. O endereço IP, 2 pontos, a porta. Certo? Então eu posso fazer assim, globo.com, 2 pontos, 80. Então eu quero acessar o site globo.com na porta 80. Tá? E eu consegui acessar ele. Me redirecionou para a porta 443, tudo bem. Mas eu acessei. Tá certo? Já, se eu quero acessar globo.com na porta 23, eu já não sei se eu vou conseguir. A porta 23 é uma porta de telnet. Né? Eu já não consigo. Então, quando eu não digo nada, o navegador, que é o Google Chrome, ele já joga na porta 80 para mim, sem problema nenhum. Tá certo? Ok? Beleza. Aqui tem algumas portas de origem e destino, como a gente estava comentando, e algumas portas bem conhecidas. Tá? Uma atividade sobre a camada de transporte. Bom, vou falar um pouquinho sobre DNS. Tá? DNS é um protocolo que funciona na camada de aplicação. Tá? O DNS é como se fosse um catálogo de endereços. Toda vez que eu quero acessar um site, eu não preciso saber o endereço IP do site. Basta eu saber o nome do site. Então, eu vou acessar aqui o site da HP. Eu sei que o site da HP é hp.com. Tá? Mas, na verdade, para chegar em hp.com, o meu computador faz uma consulta a algum servidor de DNS. Esse servidor de DNS vai me retornar o quê? O endereço IP do hp.com. Só aí que o navegador consegue fazer a conexão com o servidor. Só depois de conhecer esse endereço IP. Certo? Então, o servidor de DNS ele vai servir para mim como um catálogo de endereços, onde numa coluna tem os nomes dos domínios. E na coluna ao lado tem os endereços IP de cada um desses endereços de domínio. Tá? Um servidor de DNS, como a gente já falou, ele vai fazer esse papel de catálogo de endereço. Tá? Na verdade, ele é um servidor, é um banco de dados com tabelas. Tá? Essas tabelas basicamente têm 2 colunas. Uma coluna para endereço IP, outra coluna para nome. Tá? Fazendo a relação de 1 para 1 para esses. Tá? É claro, gente, o servidor DNS ele possui funções bem mais avançadas do que apenas isso, mas a principal função são essas entradas que a gente chama de entrada A, que é justamente essa conversão de nome para IP. Tá? Mas existe aí um estudo bem mais aprofundado de DNS, claro. Um laboratório para observar essa resolução, também é interessante fazer, hein, gente? Bom, protocolos, outros protocolos de camada 7, de camada de aplicação. A camada o protocolo HTTP e HTML. HTTP, como a gente falou, né, é o protocolo que vai
guiar as comunicações entre um cliente e um servidor web, com os comandinhos get e etc, para a gente poder pegar as páginas. Tá? E o HTML é outra coisa. Quando a gente dá Ctrl U numa página, a gente vê o código HTML. Tá? As páginas, quando chegam ao navegador, chegam com esse código. É um código HTML aqui. Ó. HTML. Tá? E o navegador, o que ele faz? Ele lê esse código e converte numa página como essa. Certo? Então, o código HTML é o código da página. E o protocolo HTTP é o protocolo de comunicação entre cliente e servidor web. Tá claro? O Packet Tracer vai ajudar a gente aqui nesse exercício a observar essas transações da web. Tá? É muito poderoso esse programa, gente. Vocês têm que usá-lo o máximo possível. Tá? O protocolo FTP é outro protocolo de camada 7. Tá? O protocolo FTP ele é muito interessante. Né? Ele trabalha com duas portas, 20 e 21. Tá? A porta 21, né, é a de controle e a porta 20 é a de dados. Tá? Então ele pode, ao mesmo tempo que está transmitindo os dados, fazer o controle da conexão. Por exemplo, se a linha está muito lenta, ele pega, diminui o fluxo, aumenta o fluxo. Se a quantidade de erro está muito grande, ele pega e diminui o fluxo para diminuir o erro e etc. Então esse controle acontece em paralelo com os dados. Isso permite que o FTP seja um protocolo super robusto para a transmissão e recepção de dados. Tá? Para os downloads que a gente faz, muitas vezes a gente usa o protocolo HTTP. Tá? Mas o protocolo FTP ele é bem melhor para isso. Tá? Tanto que se alguém quiser servir muitos dados, vai escolher usar o FTP. O problema é que o HTTP, em qualquer cliente da web você usa. Né? O FTP, às vezes, não funciona, precisa de login, senha, etc. Precisa de um cliente especial. Tá? Aqui que a gente ia falar, ó, um software que é cliente de FTP. Né? Muitas vezes o FTP pode funcionar pelo navegador web, mas o ideal é usar um software. Tá? Existem vários softwares gratuitos bons para isso. Telnet é um outro protocolo importante. Tá? É por meio do Telnet que a gente acessa remotamente um servidor, ou um roteador, ou um switch. Tá? O protocolo Telnet, na verdade, ele vai emular aí uma tela preta com caracteres, um CLI, tá certo? Por exemplo, se eu tenho um Linux, eu posso entrar remotamente no meu Linux por meio do Telnet. Tá? Agora, qual a desvantagem do Telnet? A desvantagem do Telnet é que ele não tem segurança alguma. Tá? As informações elas trafegam como texto puro. Se alguém interceptar, vai ver tudo que eu estou fazendo, inclusive senhas. Tá? Para melhorar isso, a gente tem o protocolo SSH, que é igualzinho ao Telnet, tá? Só que trabalha numa outra porta e criptografa as informações antes de jogar na rede. Tá? Então, sempre é preferível usar o SSH. O SSH ele é preferível. O cliente, tanto de Telnet quanto de SSH, que a gente mais usa é o PUTY. P-U-T-T-Y. Tá? SSH na porta 22, Telnet na porta 23, tá certo? A gente escolhe, coloca o endereço IP de onde a gente quer chegar aqui e acessa o servidor. Tá claro? Aqui é como eu expliquei, programa de segurança do Telnet, e aí se usa o SSH ao invés disso aí. Com relação ao e-mail, tá? Existem basicamente 3 protocolos que são usados atualmente para e-mail. O SMTP, o POP3 e o MAP4. Tá? Eu posso usar... O SMTP é usado para enviar as mensagens, tá? O POP e o IMAP para receber. Ou eu uso o POP ou eu uso o IMAP. Tá? O IMAP está sendo mais usado hoje em dia. Tá? Qual a diferença entre o POP e o IMAP? Quando eu uso o IMAP, as mensagens todas ficam armazenadas no servidor.
de forma que se eu acesso o meu e-mail pelo computador, pelo tablet e pelo celular, eu vejo sempre um espelho do que está no servidor. Eu não vou ter confusão, tá certo? Eu vou sempre olhar a mesma coisa. Se eu pego no celular, recebo um e-mail, eu vou ver esse e-mail tanto no celular, quanto no tablet, quanto no computador. Se eu apago um e-mail no celular, ele não vai aparecer mais nem no computador, nem no tablet, que eu estou apagando lá no servidor. Tá certo? O POP não. O POP, o que ele faz? Ele pega e traz uma cópia das mensagens para o cliente de e-mail. Então, nesse caso, pode acontecer de eu ter uma mensagem que está copiada no meu computador, que eu retirei do servidor, né? E aí, quando o celular vai acessar, a mensagem já não está mais lá no servidor. Então, eu vou ter uma desincronização total entre todos os meus dispositivos. Então, o POP era bom quando se usava apenas um dispositivo para ver e-mail. Hoje em dia, como você usa vários, né, o IMAP ele é mais razoável. O SMTP, além de ser o protocolo para os clientes enviarem as mensagens, é também um protocolo usado entre servidores. Tá? Então, é um protocolo que se usa, se eu mando uma mensagem, por exemplo, eu sou Gmail, eu mando uma mensagem para o Hotmail. Então, os servidores do Gmail e do Hotmail vão ter que se comunicar entre si. O protocolo que eles usam para se comunicar é SMTP também. Tá? É o que a gente está vendo aqui. Ó. SMTP, POP3 e MAP. Né? Aqui, ó, para enviar é usado SMTP. Certo? Olha o SMTP. O servidor recebe. Comunicação entre servidores vai ser SMTP também. Tá? Que é assim que funciona. E a entrega para o cliente vai poder ser tanto pelo POP quanto pelo IMAP. Tá? Aí vai depender como é que o cliente e o servidor configuraram-se entre si. Tá? Mensagem instantânea, WhatsApp, Messenger e etc. Também tem a sua porta, o seu protocolo. Também funciona da mesma forma. Tá? VoIP, chamada pela internet. Tá? O VoIP é um protocolo também muito utilizado, né, para você comunicar com outra pessoa pela internet. Pelo WhatsApp você faz isso, pelo Skype você faz isso, então é um protocolo muito usado. E é isso. E com isso a gente finaliza esse capítulo 5, que é um capítulo bastante light, né? Bem tranquilo, que falou da camada de transporte e da camada de aplicação.